Bom, nesse vídeo eu vou apresentar um caso onde a utilização de fake timers pode ser útil. Como caso de teste, eu vou utilizar a criação de um serviço de reserva de assentos de um cinema, e a gente vai precisar verificar ali depois de algum tempo se aquele assento ainda está reservado ou não. No caso, a nossa regra vai ser depois de um certo tempo o assento ele vai ficar disponível novamente. Então a gente precisa testar se isso realmente está acontecendo dentro da aplicação. Eu vou começar criando todo o setup de uma aplicação Node simples, utilizando nenhum framework, só criando ali o setup do Jest do Node. Então, para começar, a gente precisa criar ali, iniciar como qualquer aplicação Node. Vou colocar o dar npm init -y para iniciar direto. Vou baixar o Jest. Opa. E a gente vai criar ali o nosso serviço. Então a gente vai precisar criar ali um arquivo de reserva, colocar o nome em inglês mesmo para ficar mais dinâmico. E esse serviço vai ser uma classe. Vou colocar o nome como classe City Reservation Service. Opa. E a gente já vai exportar ela aqui embaixo. Perfeito. Tá, ele já baixou ali. A gente pode fazer o setup inicial do Jest. Deixa eu ver se eu tenho aqui um histórico. Tá. npm init Jest. A gente quer colocar o script de inicialização do Jest pelo package.json. Vou colocar aqui sim. A configuração de TypeScript vou colocar aqui não. Vou colocar o ambiente Node mesmo. No coverage eu não vou criar agora. E o provider eu vou colocar como V8. E se ele para limpar no final automaticamente os mocks, enfim, tudo que tiver ali. Vou colocar aqui sim. A gente vai criar o arquivo de teste também que a gente vai executar. Vou colocar com o prefixo teste. E a gente já vai poder começar a escrever aqui o nosso serviço e posteriormente os nossos testes. Tá. Para a gente criar o nosso serviço de reserva de assentos, primeiro a gente precisa criar nesse caso eu vou criar um construtor, que vai ser onde a gente vai colocar ali todas as reservas que já existem. Então vou colocar aqui this reservations. Vai começar como um array vazio. Perfeito. Que vai ser basicamente o nosso banco de dados aqui, onde a gente vai armazenar as nossas reservas. A gente vai precisar de 3 métodos principais, que seriam basicamente as 3 funções, as 3 funcionalidades principais que o nosso serviço precisa ter. Que é basicamente a parte de reserva mesmo. Então eu vou colocar o nome de reserva city. Outro que vai ser a parte de atualização, para a gente ver quais os assentos que não estão ainda que para atualizar os assentos que já expiraram ali as suas reservas e que não foi realizado ali o devido pagamento, por exemplo. Então a gente vai fazer a atualização delas. E o terceiro vai ser para a gente listar todas as reservas que foram feitas. Opa. Aí, perfeito. Primeiro a gente vai precisar mexer no nosso método de reserva. Então a gente vai precisar receber algumas informações. Tá, o que a gente vai precisar receber?
Basicamente vai ser quem tá agendando, então eu vou colocar aqui como nome mesmo, como chave, mas enfim, poderia ser outro. O nosso assento, o filme que ele quer agendar, que ele quer reservar, na verdade. E o tempo de expiração, né? Opa. Isso aqui, a regra poderia ser diferente, mas eu acabei decidindo colocar diretamente no método para exemplificar melhor o uso dos fake timers. Então a gente, depois de receber esses valores, a gente precisa definir ali quanto tempo, qual vai ser o momento que essa reserva vai expirar. Então eu vou criar uma constante e vou calcular ela com base na data que eu acabei recebendo como parâmetro. Vou pegar a data atual e realizar uma soma ali para a gente verificar qual é o valor final. Tá. Na verdade aqui esse expiration tá em onDate. Tá, a gente tendo um valor final, a gente pode adicionar ele dentro das nossas reservas. Aqui no final, no caso, a gente teria que atualizar. Aqui eu escrevi errado mesmo, vai ser date mesmo. Que seria, no caso, a nossa reserva de fato. O que ela vai possuir? Vai possuir o nome da pessoa que realizou. Vai possuir o assento que ela realizou, o filme que ela quer assistir e a data de expiração. E a gente vai adicionar ali dentro das nossas reservas. Perfeito. E depois de tudo isso, a gente também pode retornar a reserva que a gente fez, né? Feito o método de reserva, a gente precisa finalizar os outros dois também. O método para atualizar as reservas esperadas, a gente não precisa de nenhum parâmetro. E a gente precisa fazer um filtro ali dentro das nossas reservas para ver se está tudo de acordo. Então a gente pega, atualiza ali os nossos valores das reservas e faz um filtro das que estão salvas dentro. Perfeito. Tá, a gente vai percorrer e cada item que tem dentro é uma reserva. Opa. E a gente vai fazer um filtro aqui dentro. Então a gente vai percorrer cada uma e ver a data de expiração. E ela tem que ser maior que a data atual. Então a gente pode dar um new date aqui ou salvar numa variável, que é o que eu vou fazer. E a gente verifica se a data de expiração da reserva é maior que a data atual. E ele já vai atualizar o valor das reservas que a gente possui. Aqui no Get Reservations, a gente só vai retornar a nossa lista completa. Perfeito. No caso, esse aqui vai ser o nosso serviço completo de reserva de assentos de um cinema. Agora, partindo para o nosso arquivo de teste, a gente precisa iniciar ali criando ali a nossa estrutura básica de testes. Então primeiro a gente precisa escrever aqui, no caso seria a atualização dos assentos atualização das reservas.
dev o título aqui, a descrição vai variar de cada um, mas enfim. A gente cria a estrutura básica de um teste. A gente precisa importar o serviço que a gente acabou de criar. Então a gente pode salvar ele, puxar ele através dessa estrutura, dar um require dentro do nosso arquivo, que no caso é ./reservation service, e a gente tem que colocar a extensão no final. Nesse caso aqui, como ele está utilizando a sintaxe do require, a gente precisa colocar o .js no final. E a gente puxa aqui o nome da classe, do nosso serviço, na verdade. Aqui a gente precisa criar uma instância de reservation service do nosso serviço, igual a new seat reservation service. Aí com isso a gente já consegue chamar os métodos do nosso serviço. A gente pode criar uma nova reserva, que é o que a gente realmente deseja que faça. Então a gente pode dar o nome de reservation, que é igual a reservation service ponto reserve, e a gente passa as informações, que no caso a gente tem que baixar no formato de objeto. A gente passa aqui, por exemplo, Lucas, ele que é o assento número 12, pro filme Titanic, por exemplo, e ele quer que a expiração seja de, no caso aqui, 60 milissegundos, por exemplo. 60 mil milissegundos, no caso. Tá, feito isso, a gente precisa criar o nosso, que a gente está esperando de fato. Então para isso a gente pode pegar aqui que durante esse momento a gente vai esperar que o nosso reservation service retorne as reservas atuais. Então a gente coloca o método aqui, ele não está autocompletando, mas enfim, to contain essa reserva que a gente acabou de criar. Tá, a gente pode chamar ela com o npx jest e o nome do nosso arquivo, que a gente pode pegar clicando com o botão direito nele e copiando o caminho, path. Pode vir aqui, dar um paste e ele vai executar. Tá, aqui no caso ele deu erro. Ah tá, por causa do nome das chaves. Aqui no caso é o name. Aqui é o seat. Aqui é o filme. E aqui é o expiration time. Esse agora ele vai rodar. Deu outro erro, porque read push this reservation. These reservations. Tá. Ele deu um erro. Constructor. Tá. Agora ele passou. Que é o que a gente realmente esperava. Que quando a gente reserva o lugar, ele vai adicionar dentro do nosso atributo aqui que a gente criou. Do nosso, onde estão armazenadas todas as reservas. O que a gente espera? Quando
depois de certo tempo a gente vai verificar novamente e essa reserva não vai estar lá mais na nossa lista. Então para isso a gente precisaria avançar o tempo e é onde os fake timers podem ser úteis para a gente realizar essa validação. Então para a gente usar isso a gente coloca, no nosso caso de teste, a gente pega do Jest e chama o use fake timers, que é um método do Jest. Feito isso, a gente consegue manipular o tempo que está sendo executado dentro do nosso caso de teste. Aqui no caso, por exemplo, a gente pode avançar aqui antes do nosso expect. Então a gente coloca Just Advanced Timers by Time, que a gente consegue definir o tempo que a gente vai avançar. Aqui no caso eu vou colocar o mesmo tempo que a gente tem aqui definido dentro da reserva. Com isso, a gente espera que aqui no final essa reserva já não vai estar mais na nossa lista, porque a data já não vai ser maior que a data atual. Então se a gente rodar de novo no caso de teste, aqui no caso deu 60.000. Se eu colocar 65 talvez. Tá, entendi. Na verdade é que a gente precisa chamar esse método aqui para ele atualizar. Então, como a gente não executou o método de validação das nossas reservas, ela ainda se manteve aqui no final. Então, passado o tempo, a gente precisa executar o método que vai validar ali se está tudo ok. Então, passou o tempo, a gente chama o nosso reservation service e executa esse release expired reservations. Feito isso, aqui a gente pode voltar nos 60.000, que já vai ter passado aqui o tempo de cima. Então, provavelmente ele vai dar erro, porque ele já saiu aqui da nossa lista de reservas, porque a gente conseguiu, usando o fake timers, avançar, e a partir do momento que a gente chamou aqui a nossa atualização das reservas, ele já não entrou mais na nossa regra aqui e acabou saindo. Com isso a gente consegue testar muito mais rápido alguns serviços que demandam um certo tempo para ser executados. Então aqui nesse caso a gente poderia colocar aqui, antes desse período a gente espera que essa reserva esteja na lista, e passado esse tempo que ele atualizou as nossas reservas, a gente pode alterar aqui o nosso teste para que ele não contenha mais. Feito isso, a gente pode executar novamente e o teste vai passar, ou seja, a gente conseguiu validar ali se as ações que demandam espera de algum certo período realmente são executadas da maneira correta. Então esse seria um caso onde a utilização dos fake timers do Jest faria um sentido.